Meus queridos alunos, queridíssimos alunos, aqui é o professor Langrisoli, estamos de volta. Nossa aula de antidepressivos, que é a continuação do vídeo anterior. Aqui eu vou falar das classes, de cada uma dessas classes, um pouquinho de cada uma delas, suas características, seu mecanismo de ação, suas reações adversas. Bem, aqui nós temos aqueles mais clássicos, que é a classe 1 e a classe 2, que são os antidepressivos tricíclicos, chamados de ADTs. Os inibidores da monoaminoxidase, que são chamados de MAO. Aí você tem aqui uma segunda geração de antidepressivos, que são os inibidores seletivos da recaptação de serotoninas, os ISRS e os inibidores da recaptação de serotonina em nora. E a última classe são os antidepressivos atípicos, que apresentam vários mecanismos, múltiplos mecanismos de ação variados. Todos esses fármacos antidepressivos, vale ressaltar que eles têm uma latência para o início do efeito clínico antidepressivo, que isso pode variar de paciente para paciente, de 2 semanas, 4 semanas, até 12 semanas, que ele consiga ter aquele efeito esperado. Vamos começar a falar um pouco sobre os ADTs, antidepressivos tricíclicos. Como representante dessa classe, a gente pode citar aqui a amitriptilina, a nortriptilina, e eles recebem esse nome muito por sua estrutura, né, que a gente pode ver aqui na imagem. Eles apresentam 3 anéis característicos, estruturalmente relacionados com os fenotiazínicos, e isso deu nome a essa classe de antidepressivos. Ainda são bastante utilizados, né, são de baixo custo. Não são usados somente na depressão, isso é legal de ser falado para vocês. Os antidepressivos têm outros usos clínicos que vão além da depressão, por exemplo, aqui a amitriptilina, muito utilizada no tratamento da dor neuropática, por exemplo. Aqui essa imagem a gente vê, que eu acabei de falar anteriormente, que os ADTs, assim como os outros antidepressivos, eles têm uma latência, né, até produzir seu efeito clínico esperado, que vai aí de semanas. E por que isso acontece? Né? Essa imagem ela explica um pouco isso. Quando você passa a usar um antidepressivo, você tem uma imediata recuperação dos níveis de neurotransmissores, mas isso não é o suficiente para que você tenha uma recuperação clínica do paciente. Mas a partir daí você vai ter outras alterações, como por exemplo, uma dessensibilização de receptores, né? Uma diminuição da expressão de receptores, que leva semanas, que vai ajudar a recuperar esses níveis de neurotransmissores. E a partir daí, né, também recuperação do BDNF, né, aumento do BDNF, diminuição da apoptose, neurogênese, você reestruturar o cérebro do paciente, aí principalmente um aumento da densidade neuronal no córtex pré-frontal e no hipocampo. Aí a partir daí você tem aquele efeito terapêutico esperado. Todos aqueles mecanismos que eu mostrei anteriormente, eles vão se reverter aqui nesse processo. Tá? Qual o mecanismo de ação dos antidepressivos tricíclicos? Eles têm como princípio, né, gente, como eu mostrei na imagem anterior, recuperar os níveis de neurotransmissores. Para isso, eles bloqueiam a recaptura, né, ou recaptação, ou captação, né, das aminas, especialmente a nora e a serotonina, competido pelo transportador, que a gente pode ver aqui na imagem. Aqui a fenda, neurônio pré-sináptico, o neurônio pós-sináptico. Então esse neurotransmissor ele é recaptado, né? Quando ele é recaptado ele cessa, né, a neurotransmissão dele. Então quando você bloqueia isso, como ele mostrando aqui, os AT6 e os ISCS, os inibidores da captação de serotonina, né? Bloqueando isso você aumenta a disponibilidade de neurotransmissores, começa a ligar, inclusive vai mexer aqui na expressão, a longo prazo mexe na expressão dos receptores. Aí você tem um efeito ainda melhor, né? Passa a ter aquele tratamento crônico, você aumenta ainda mais e ali, a partir daí você passa a ter o efeito terapêutico esperado, né?
E muito por isso se entende essa latência de 2 a 3 semanas na resposta dos antidepressivos. Muito por esse mecanismo. Ou seja, resumidamente, o mecanismo é reequilibrar os níveis de neurotransmissores, bloqueando seu transporte, no caso a nora e a serotonina. Os antidepressivos triciclos eles apresentam muitos efeitos adversos, muitas vezes intolerados para alguns pacientes, né? Como a gente pode ver aqui, ganho de peso, xerostomia, constipação, retenção urinária, visão borrada, sonolência, náuseas. Quando a gente vê esse grupo aqui de efeitos adversos, xerostomia, constipação, a gente vê que eles são tipicamente efeitos antimuscarínicos. Então a gente vê que os ADTs não são tão específicos ali para o transportador, né, para os NATs, os transportadores de catecolaminas, mas também bloqueando a muscarina. E também antagoniza o receptor histamínico, causando sonolência, náuseas e outros efeitos, né, como arritmias, taquicardia. Muito pelo bloqueio dos receptores adrenérgicos, podendo levar a hipotensão ortostática, risco maior em pacientes idosos, então paciente que faz uso de um antidepressivo tricíclico. Tomar cuidado na hora dele levantar, que ele pode ter uma queda de pressão, sofrer uma queda, até um desmaio. Então, a gente tem bastante reações adversas. Tá? Além disso, muitas interações medicamentosas que podem desde estimular, né, levando a casos de hipertensão, convulsões, até depressão, por exemplo, interação com álcool, levando a uma sedação tóxica. Então, paciente que faz uso de inibidores da MAO, dos ADTs tem que ser muito orientados, tá, sobre o risco de interações medicamentosas. Então, isso aqui são antidepressivos clássicos, tá? Junto com eles, a gente vai falar dos inibidores da MAO e MAO, introduzidos quase no mesmo tempo, né, dos antidepressivos tricíclicos, lá na década de 50. Atualmente são pouco utilizados devido à sua toxicidade, interação com muitos medicamentos e interação com muitos alimentos. Que como exemplo a selegina, aqui nesse quadrinho aqui embaixo, do lado direito, a gente vê alguns inibidores da MAO. Dá destaque aqui para a selegina, tá? Então, com o mecanismo de ação, eles se ligam à MAO, né, que é a monoaminoxidase, que é uma enzima que ela degrada essas monoaminas, né, diminuindo a sua disponibilidade sináptica. Então, quando você inibe a MAO, você aumenta a presença de nora, de serotonina, de dopamina, que está, como a gente mostrou lá na teoria monoaminérgica, né, elas estão baixas na depressão. Então, você quer reequilibrar isso. Aí, para isso, você usa inibidores da MAO. Se espera, vai ressaltar que existe dois tipos de MAO, né? MAO-A, que tem preferência pela serotonina, o que a gente espera, né? Existem outras MAOs que vão ter preferência por degradar aminoácidos, né? Como feniltilamina, tiramina também. Então, isso aqui já está mais relacionado com reações adversas. Então, os efeitos adversos vão de hipotensão postural, né, como a gente viu agora há pouco, ganho de peso, efeitos anticolinéticos, um pouco menos que os ADTs, com aqueles que eu já mostrei para vocês, alguma toxicidade hepática, em excesso pode produzir excitação excessiva no sistema nervoso central, insônia e tremores. A gente vê aqui são efeitos tipicamente adrenérgicos, né? E a superdosagem com inibidores da MAO pode levar a convulsão, tá? E até desenvolvimento de quadros de mania. Uma outra questão, né, importante, que pacientes que tomam inibidores da MAO, eles não podem sair por aí tomando qualquer medicamento, porque o risco de interação ele é muito grande. Eles interagem com várias classes, como, por exemplo, os simpatomiméticos, com os próprios antidepressivos tricíclicos, inibidores da recaptação de serotonina, causando crises hipertensivas, síndromes serotoninérgicas, episódios hipertensivos. Também de maneira não específica, né, desbloqueia outras enzimas, por exemplo, diminuindo o metabolismo de outros fármacos, uma amiperidina, causando hiperpirexia, né, hipotensão
já nessa situação. Além disso, né, a gente tem que falar, tem que orientar o paciente sobre o risco de interação com alimentos, que também acontece. Deixa eu ver aqui o próximo slide, certo? Então, vale ressaltar que os inibidores da MAO, pacientes que tomam esse tipo de medicamento dessa classe, não pode comer queijo ou alimentos ricos em tiramina, por exemplo, queijo, vinho, carnes. Então, o queijo tem que abolir da dieta dele, porque ele pode desenvolver crises hipertensivas graves, né? O paciente pode vir a ter, vai passar mal mesmo, vai ter dor de cabeça, palpitações, rigidez de pescoço. Então, o paciente que faz uso de inibidores da MAO tem que ter uma dieta orientada, né? Com restrição alimentar. Então, por isso, né, vocês veem, em decorrência disso, hoje eles são muito menos utilizados. Em decorrência dessas interações com alimentos, interações com medicamentos também. Agora a gente entra aqui numa segunda geração de antidepressivos, medicamentos de uma geração mais nova, né, de antidepressivos, que apresentam uma resposta terapêutica tão boa, né, quanto os tricíclicos, mas aqui nós teremos menos efeitos adversos, que são vantajosos, né, para pacientes que não toleram, né, aqueles efeitos adversos. Então a gente tem um mecanismo semelhante, né, mas aqui ele vai agir de maneira mais seletiva, né, bloqueando o SERT, né, que é a proteína transportadora somente da serotonina. Então ele consegue elevar ali, os níveis de serotonina no sistema nervoso central. É um grupo de fármacos que tem estruturas químicas heterogêneas, como a gente pode ver aqui na imagem. Bora ver aqui uns exemplos para vocês. O citalopram é um antidepressivo. Fluoxetina, paroxetina são exemplos de fármacos antidepressivos inibidores da recaptação de serotonina. Eles têm vantagens e desvantagens, né, sobre os ADTs inibidores da MAO. As principais vantagens são menos efeitos colaterais, como eu falei agora há pouco. Eles não atuam em receptores colinérgicos, estaminérgicos e alfa-adrenérgicos. Tem baixa toxicidade, né? Consequentemente são mais seguros em termos de superdosagem, que é importante no paciente depressivo, né? Porque principalmente ali nas primeiras semanas que você não tem um efeito clínico, o paciente pode tentar suicídio e esses fármacos apresentam maior segurança. Não apresenta interações com alimentos, como os inibidores da MAO, né? Principalmente a tirosina. Então isso também é uma vantagem, não tem uma restrição alimentar. Mas tem algumas desvantagens. Obviamente tem um custo mais elevado, né? Interage com a própria MAO e existem relatos de alguma agressividade e violência e relatos de aumento de taxa de suicídio também, inibidores dessa classe. Como efeitos adversos são menores, mais náuseas, nervosismo, insônia, sonolência, disfunção sexual, riscos de interações medicamentosas, principalmente com inibidores da MAO, são algumas das suas reações adversas. Agora a gente vai falar aqui sobre os inibidores da recaptação de serotonina e nora, né, também considerado fármacos de segunda geração. Um mecanismo semelhante ao que a gente viu anteriormente. Na verdade, esse mecanismo é o mesmo mecanismo dos antidepressivos tricíclicos, né? Se a gente for lembrar lá anteriormente nos slides anteriores. Eles atuam exatamente da mesma maneira. Aqui na imagem, bloqueando o transportador, né, a recaptação. Quando você bloqueia, você aumenta a disponibilidade tanto da nora, que é o triângulozinho azul, como da serotonina, aqui esse Czinho verde. Então você aumenta a disponibilidade dessas duas monoaminas. Aqui a duloxetina, um exemplo de IRSN, inibidor, recaptação de serotonina e noradrenalina, usado na depressão, transtornos depressivos, depressão maior, e tratamento de distúrbios da dor, né, como dor neuropática, fibromialgia. A gente sabe que a dor, né, principalmente a dor crônica, muitas vezes ela faz um processo de retroalimentação com a depressão. Então são distúrbios ali muitas vezes associados. E os antidepressivos eles têm um efeito clínico benéfico nesse tipo de situação.
como a fibromialgia. Vai ressaltar que a dor neuropática não é uma dor psicológica, não, é uma dor real. Real no sentido de que ela não responde a anti-inflamatórios, opioides, mas existe uma alteração do nervo perifericamente, causado, por exemplo, associado a diabetes, por exemplo. Então isso aqui responde bem, né, aos tratamentos com os antidepressivos. Então ele coloca aqui, né, que os inibidores da captação de serotonina e nora, ele coloca aqui como os tricíclicos de segunda geração, né, porque eles têm o mesmo mecanismo do antidepressivos tricíclicos, mas tem a vantagem de terem poucos efeitos sedativos muscarínicos, né, ou seja, menos efeitos adversos que eles, e aí eles têm o mesmo mecanismo de ação, inibe a recaptação, né, de serotonina e nora. Aqui um exemplo do duloxetina. Os efeitos adversos semelhantes a inibidores seletivos na recaptação de serotonina. E como eu acabei de falar, pouca atividade adrenérgica, muscarínica, histamínica. Então a gente pode dizer poucas reações adversas quando você coloca aí frente a frente com os ADTs, que é uma grande vantagem para os pacientes. Aí já vem umas outras gerações, né, de fármacos antidepressivos, que agora estão chamados de atípicos, os mais novos, né? A gente tem um mecanismo de ação heterogênea, múltiplos mecanismos de ação. Então você já tem fármacos ali que inibem a recaptação da nora, adrenalina, você já tem fármacos inibidores seletivos da dopamina, por exemplo, a bupropiona é um exemplo aqui nessa classe, um antidepressivo atípico, né, um antidepressivo novo, né. Inibidores seletivos da recaptação e antagonistas do receptor alfa-2 adrenérgico. Então todos esses são chamados de antidepressivos atípicos. Eles têm menos efeitos adversos que os ADTs, e aí você coloca ali ele na terceira geração de antidepressivos. Mas eles apresentam ainda aquela latência, né, para o início do efeito clínico antidepressivo. Aquela latência de semanas, obtenção da resposta terapêutica, a gente já viu, né? Por que isso acontece? Bem, gente, obrigado aí por assistir o vídeo aula. Mandar um abraço aí para todo mundo. Bom estudo. Muito da aula aqui vem do Clarkson, que é o Farmacologia Ilustrada. Tem o Hang também, né, que é importante. E alguma coisa do Goodman. Praticamente esses 3 livros eles compõem aqui, que está na aula. Um abração e bom estudo para todo mundo.